Fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Começamos o mês de fevereiro. E começamos o mês de fevereiro com tudo. Começamos fazendo história aqui já, tá pegando o movimento, entendendo toda a movimentação do preço, interpretando todo o belo movimento do dia de hoje. Felipe conseguiu surfar tudo que o mercado proporcionou. A gente conseguiu pegar uma movimentação muito interessante, um tradezinho muito legal. E eu vou mostrar tudo isso daqui para vocês agora. Quero convidar vocês a estar junto com a gente, a estarem operando, aprendendo, lucrando, entendendo, contextualizando todo o nosso operacional ali, que é muito mais baseado na leitura do preço do que necessariamente ao Smart Money. Aquele Smart Money puro e seco, não somente, tá? A gente faz uma leitura do preço, eu vou mostrar isso daqui para vocês a partir de agora. Entendendo cada contexto, onde clicar, como clicar, a gente visualizou tudo. Se você entender essa dinâmica aqui, ó, você estará preparado, estará apto, sim, a fazer muita grana aqui no mercado. Só que para isso, você precisa estar dentro dos contextos corretos. Não fugir da paciência que é operar aqui no mercado. Felipe, como assim não fugir da paciência, galera? Tem dia que você não tem muito o que fazer. Eu vou mostrar tudo para vocês, vocês vão entender aqui no vídeo, tá? E não fique de fora, não perca tempo, preencha o formulário e esteja apto a operar com a gente, a startar esse mês de fevereiro aí. Temos um projeto muito bacana aí que vai já vou passar para vocês tudo. Estou terminando de elaborar no meu mais novo projeto, que vai abordar não só a B3, vai abordar o mercado internacional, tá? Mercado de Forex, mercado americano, e você não pode ficar de fora. Essa novidade vai te ajudar bastante a fazer dinheiro e a conseguir muita objetividade nas suas operações. Não perca tempo, não fique de fora, venha fazer parte hoje mesmo. Então, na movimentação do dia de hoje, terminamos a sexta-feira com um movimento muito expressivo de baixa. Falei com o pessoal e a gente não pode perder isso de vista. Felipe, enquanto nós estamos no movimento de queda, qual que é a minha prioridade? Galera, sua prioridade, nada mais, nada menos, que é seguir a tendência. Felipe, a tendência é minha melhor amiga? Sim, a tendência é sua melhor amiga. A tendência gera para você a movimentação principal e você tem que aproveitá-la. Então, a partir do momento que você enxerga o mercado em queda, você tem que estar a fim de seguir a movimentação de queda. Você tem que estar a fim de continuar este contexto de baixa. Então eu falei com o pessoal, o mercado caiu? Caiu. O mercado voltou e corrigiu nos 50% no próprio pregão de sexta-feira? Não. Se o mercado não fez essa correção nos 50%, o que você tem para se atentar? Opa, eu tenho que ficar de olho numa possível correção para aí sim continuação. Dito isso, o que é esse topinho que o mercado tinha gerado aqui no próprio pregão de sexta-feira? Liquidez. Então você poderia apostar em quê? No movimento de inicial de alta para depois um movimento de continuação. Este é o movimento certo do mercado, é um movimento natural e necessário. Então nós tínhamos aqui essa expectativa. Com essa expectativa o mercado gerou essa correção, operamos somente no gráfico de 1 minuto no dia de hoje, tá? Sempre analisando pelo próprio 1 minuto. Então, nossa primeira hora de mercado foi fazer o quê? Nada. Ficar olhando o mercado dentro do primeiro candle do dia, que foi do 1 minuto, dos 5 minutos, perdão, foi um candle de indecisão. Com o candle de indecisão, a gente não teve muito o que fazer. O mercado ficou travado. Aí eu até falei com o pessoal, atenção nisso daqui que o mercado está fazendo. Está quebrando uma vez uma estrutura interna. Com quebra de estrutura interna, gera para a gente uma nova referência. Com nova referência e com geração aqui de liquidez, gera para a gente uma primeira oportunidade de ser ponta compradora. Felipe, mas o mercado não te acionou no Fair Value Gap. Primeira ordem nossa ficou na pedra. Não conseguimos executar essa primeira entrada. Não tendo dificuldade em interpretar que o mercado foi lá e pum, quebrou novamente a estrutura. E galera, todos os dias eu falo e vou continuar repetindo, todos os dias o mercado faz a mesma coisa. E aí o mercado foi, quebrou essa estrutura e começou a subir. Tem alguma coisa para me fazer aqui? Não. Quando quebrou a estrutura, já marquei uma nova referência. Com nova referência marcada,
nova expectativa de ser ponta compradora. Poxa, mas o mercado subiu, continuou subindo, o que você fez? Continuei com a mesma referência. E aí eu sempre falo com vocês, galera, para o movimento acontecer, o mercado precisa fazer o que antes de completar seu movimento? Capturar uma liquidez. Onde que o mercado captura uma liquidez? A partir de tá subindo, tem que manipular topo, perder o último fundo e gera para você a queda. Tá caindo, tem que manipular o fundo, perder o último topo, gerar para você aqui e aí você se posiciona na alta, na ponta compradora, aqui no correção, ponta vendedora. É esse o movimento. Observe esse movimento na estrutura do topo do dia. O mercado começou a subir. Antes, deixa eu só mostrar para vocês nos 5 minutos, tá? O que aconteceu nos 5 minutos nessa região aqui? O índice começou a atacar um movimento forte, mais interessante, digamos assim, de alta. E aí, chegando nessas regiões aqui, começou a mostrar fraqueza. Como que você interpreta um movimento de fraqueza? Olha este primeiro camarada que apareceu aqui. Esse camarada, o que ele representa para você? Indecisão. Como que o mercado está forte na alta e começa a aparecer indecisão, começa a aparecer fraqueza de movimento? Aqui você já tem que ter a atenção de esperar o movimento de virada. Isso é muito importante para você. Bom, Felipe, mas aí eu não consegui visualizar essa entrada nos 5 minutos. Lá no minuto ela aparece para você de forma muito mais saudável. Onde que essa operação aparece no minuto aqui de forma mais saudável ou visual, né, digamos assim? A partir do momento que o mercado faz aqui a captura de liquidez, faz aqui para você a mudança de característica, olha só, captura de liquidez no topo, mudança de característica e gera para você uma nova referência. Com nova referência formada, o que você vai esperar? Oportunidade de venda. Nós efetuamos a primeira marcação de ser ponta vendedora aqui. O mercado tocou nos 50% e começou a cair. Depois disso, tocou nos 50%, continuou seu movimento. O que é esse fundo aqui? O que ele representa para a gente? Um boss. Então o mercado foi lá e quebrou uma nova estrutura. Quebrando uma nova estrutura, gera continuação. Nós acreditamos no seguinte, poxa, se o mercado está apontado para baixo, pode gerar para a gente uma oportunidade de compra aonde? No Fair Value Gap que tinha sido gerado lá atrás. Se o mercado se repete todos os dias e precisa capturar liquidez para ter força para os seus movimentos acontecerem, aqui está a liquidez. O mercado foi lá, gerou para a gente nossa compra, superamos ali 300 pontinhos na alta. Com essa entrada de compra, nossa expectativa, galera, era voltar vendido. E a nossa primeira venda estava neste camarada aqui. Neste Fair Value Gap aqui, que você pode observar, o mercado toca nele, não executa os 50%, aqui já era a virada de mão. Eu falei pro pessoal, quem é mais cauteloso, não vira a mão aqui, vai tentar se posicionar na virada de mão nesse Fair Value Gap mais acima, porque era uma oportunidade um pouco mais interessante. E aí nós subimos comprado, falei para sair da nossa região ser neste ponto aqui de cima, tá? Esse zone to zonezinho bem curtinho aqui que o mercado tinha, porque era um ponto de captura de liquidez, poderia de fato fazer essa manipulação e jogar o preço para baixo. Infelizmente não conseguimos virar na ponta vendedora. Foi no detalhe ali, mas infelizmente perdemos esse belíssimo e grande movimento aí. E o mercado simplesmente atacou, continuou a queda, soltou a boa e nós ficamos de fora desse movimento espetacular. Tiveram alunos que conseguiram se posicionar ali na região, conseguiram ser vendedores aqui em cima, conseguiram pegar um movimento aqui nessa manipulaçãozinha mais rápida? Sim, mas o ponto-chave ali era entender e compreender. Nós cravamos toda a leitura do preço ali. Claro que com um pouco mais de ousadia você tem e consegue sim se posicionar melhor, mas nada que faça as suas operações serem erradas. Paciência e atenção sempre, tá? E aí o mercado deu esse movimento de queda aqui, tiveram alunos que operaram na parte da tarde, a gente estava trocando ideia e conseguimos entender que nessa região aqui, lá de trás, o mercado havia falhado no teste desse camarada. E aí dentro, de novo, da estrutura de um gráfico menor, o que acaba acontecendo nessa regiãozinha aqui inferior? Tem quebra de estrutura? Tem. Onde? Quando o mercado gera esse movimento, aqui para você é a sua primeira referência de quebra de estrutura. Bom, Felipe, mas ele deixou um fundo duplo. Observa que antes criou essa liquidez aqui. Deixa para você esse ponto. O mercado gera a mudança de característica aqui, tá? Mudou a característica, mas uma pena que não
retraiu. Só que aí tiveram alunos que já conseguiram pegar essa operação aqui no risco da região lá de trás. É um pouco contraditório porque eu acabo tentando fazer diariamente, mas é uma operação muito boa que o mercado gera para você. Gerou essa entrada, senta o dedo e acaba conseguindo surfar um movimento praticamente de devolvida no dia inteiro. O último movimento que o mercado deixou foi uma subida muito legal aí. O que eu tenho para o pregão de amanhã então? É ter tranquilidade para esperar o mercado sair desse range ou fazer a mesma coisa que a gente fez no dia de hoje. Independente do movimento, independente do lado que o mercado vá, espere. Espere o movimento do dia, procure suas operações lá no gráfico de 1 minuto, procure os seus trades nas referências menores. Por quê? Porque você vai ter um risco mais baixo e uma potencial de acerto muito grande. Se atentem às referências de entrada. Não se afobem na hora de esperar um trade, galera. Porque o mercado está aí todos os dias para você. O mercado vai gerar para você bons e belos movimentos. Só que você precisa estar atento e paciente. Felipe, aqui é para mim uma possibilidade de um choque? Só que eu já vou ser um pouco mais ousado. O choquezinho já apareceu aqui. E o mercado já apareceu com um teste nessa região aqui superior. Então aqui já vai ser um boss. Então pode acontecer do mercado já abrir com um gapzinho de baixa, pagando essa operação. Então muito cuidado se abrir com gap de baixa e começar a subir, você querer ser vendedor aqui e o mercado querer manipular essa região. Por quê? Tanto aqui embaixo quanto essa região superior são pontos de liquidez e o mercado pode querer fazer alguma coisa semelhante a isso, tá? Paciência e total atenção. Lá no dólar, estranhamente estranho o dólar, tá? Até acreditei que o mercado pudesse dar uma recuada aqui nessa região inferior, gerando pra gente ali uma possibilidade, seja ela nessa estrutura menor para compra ou, no melhor dos mundos, nessa estrutura de virada com entrada dentro da ponta vendedora. Felipe, existia a venda já na abertura do dia de hoje? Não concordo. Por quê? A abertura já foi superando o ponto de entrada. Por quê? Se o mercado já superou o ponto de entrada, por que eu vou acabar tomando risco nessa situação? Eu tenho que esperar o mercado virar. Depois de virar, eu tenho que esperar a volta e aí sim eu me posiciono. Antes disso, não tenho o que fazer. Acabou virando, acabou subindo, infelizmente, sem êxito aí. Subiu e depois simplesmente virou naquela. Pô, Felipe, mas se eu abrir meu gráfico aqui, eu vou ter uma manipulação de topo, eu vou ter uma região lá atrás que ele parou, tipo no índice. Galera, eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de situação. Tem aluno que pega, tem aluno que se aproveita desse tipo de movimentação, mas eu acabo evitando de fazer esse tipo de trade. Prefiro ser um cara mais objetivo nas operações do movimento mais curto. O dólar subiu? Subiu. Essa base aqui era uma base de liquidez? Totalmente. Por quê? Porque simplesmente subiu sem corrigir. Tá subindo desde sexta-feira e tá evitando correção. Se tá subindo e não tá gerando para você correção, o que é implícito nesse tipo de situação? Tudo é liquidez. Se tudo para você é liquidez, o que você vai interpretar, o que você vai entender desses movimentos? Paciência para esperar o mercado capturar essa liquidez. Ainda acredito nesse ponto de liquidez interessante e ainda acredito nesse ponto de liquidez que ele também pode gerar. Uma atenção de um movimento interno é gráfico menor, galera, porque no gráfico de 5 minutos é esperar capturar. E paciência para começar a lucrar bem no dólar. Muita tranquilidade, muita atenção, sejam pacientes, façam história, preencha o formulário, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game. Valeu!